Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. Eu sou Rita de Cássia Souto-Maior, sou professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, uma das líderes do GT Discurso e Ensino-Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada, coordeno esse GT do EAPLA, e uma das líderes do GT Discurso e Ensino-Aprendizagem de Línguas e Literatura, o GDAL. Faço parte da comissão organizadora do primeiro Congresso Nordestino de Linguística Aplicada, cujo objetivo está sendo fomentar o desenvolvimento da área de linguística aplicada na região Nordeste e contribuir para a formação intelectual e humana de toda a comunidade nacional. Evento idealizado pelo professor Marcos Mussi, que congregou linguística aplicadas, né, do Nordeste e do Brasil. Neste momento, estamos vivenciando as últimas atividades do evento, em um dia extremamente importante, dia 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, e eu tenho a grande honra de estar aqui apresentando este painel em homenagem ao professor Francisco Gomes de Matos, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, que inicialmente iria estar conosco, né, dando o prazer de ouvi-lo, né, a toda a comunidade, mas que por motivos de força maior, infelizmente não pôde estar, né, sincronicamente, mas estará de outra forma. Francisco Gomes de Matos, ou linguista aplicado de 87 anos, como ele assinou em um dos e-mails trocados conosco. Inicialmente, ele estaria ministrando essa palestra, como eu falei, né? E ela seria intitulada Linguística Aplicada e o Nordeste. Mas, de verdade mesmo, num pedido seu especial de reelaboração, lá atrás, ainda quando estávamos organizando essa fala, ele pede a reelaboração para a linguística aplicada e um nordestino, reminiscências. Isso já traz muito do que vamos ouvir hoje do professor, e não só através de mim. Como eu falei, por um motivo de força maior, ele não estará conosco, né, sincronicamente, mas participará sim com fragmentos de vida que eu trarei aqui a partir da perspectiva dele mesmo, através de compilações de mensagens trocadas, a partir da perspectiva das colegas e dos colegas de trabalhos, ex-alunas, ex-alunos e da própria família na pessoa da sua filha, Patrícia, né? Antes de iniciarmos, né, o painel, eu preciso fazer dois destaques. Né? Primeiro, um agradecimento. Né? E, em segundo lugar, vou falar um pouquinho sobre a organização da apresentação de hoje. Nós teremos vídeos, áudios, né? Será bem divertido. Sobre os agradecimentos, né? Eu registro meu obrigado às professoras e aos professores que contribuíram com depoimentos, por meio do envio de áudios e vídeos, através de conversas telefônicas trocadas, através de mensagens de e-mails, mensagens de zap nesses últimos dias. Foi uma bonita viagem a qual nos propomos fazer. Um momento de encontro. Professora Marília Varela, professora Bernadette Fernandes de Oliveira, professora Maria José Matos Luna, professora Rosane Tavares, professora Maria das Graças Soares, a Patrícia, filha do professor, e tantos outros e outras que, de forma direta ou indireta, fizeram esse encontro aqui, né? Essa ponte de diálogo também que existiu, né? Para que houvesse esse encontro de vozes aqui neste momento. O que é que nós temos, né? Agradecimento às pessoas que contribuíram para esse painel, agradecimento ao apoio técnico de Geiso Araújo, com a edição de áudios e vídeos, em especial um agradecimento à professora Fatih de Xixa, Paraíba, que divide a autoria em alguns momentos deste material. Muito obrigada por sua amorosidade. Eu apresento hoje, né, como eu falei, são fragmentos históricos e também movimentos de interação para os ajustes do que primeiro seria a apresentação do professor no Conela, mas que em seguida, e como eu falei, por motivos de força maior, torna-se esse registro de atuação de um professor no mundo acadêmico, do seu agir nesse mundo acadêmico, com o seu lugar e com
principalmente o destaque para a relevância que ele traz para a linguística aplicada. Nós observamos também palimpsestos, né, memórias da convivência com aquelas e aqueles que tiveram e têm a sorte de ter se relacionado com esse profissional de excelência e essa pessoa humana. Vejam a frase, né, Francisco ama a vida. Uma colega, a professora Fatirra, o define como: Francisco é a paz personificada. Vamos seguir com os relatos. Como eu falei, temos algumas partes, né, apresenta um pouco do seu histórico, retirados de excertos de obras também, do próprio lápis do professor, né, apresenta uma compilação feita por ele mesmo, né, registros enviados por e-mail, que serão reproduzidos ipsis literis. Ouviremos esses relatos de amigos, pessoas que conviveram e relatos de família, e eu começo, então, essa narrativa, né, com um vídeo, né, inicial, né, da professora. Eu peço, por gentileza, para abrir. Obrigada. Por gentileza. Você passa o primeiro vídeo, isso, Maria das Graças Soares, né, traz uma fala. É com grande alegria que participo deste momento grandioso de uma homenagem ao brilhante professor Francisco Gomes de Matos, de quem tive a honra de ser aluna no mestrado e no doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, com quem muito aprendi. Aprendi muito além de conteúdos. Aprendi como era importante compartilhar material que era tão difícil naquela época. Livros importados, não era como hoje. Hoje, na era dos e-books. Então, professor Francisco Gomes de Matos, sou eternamente grata. Lembro-me muito de tudo que o senhor preconizava, dos direitos linguísticos, do seu projeto encaminhado à ONU. Professor, serei eternamente grata por tudo que o senhor compartilhou, que articulou. Não vou esquecer nunca, como era difícil termos materiais, e fiz várias viagens internacionais, tanto no mestrado como no doutorado. E em uma viagem aos Estados Unidos, o senhor articulou minha ida à IRA, a Associação Internacional de Leitura. Fui recebida por uma professora, sua amiga, ela era alemã e falava espanhol. E aí, ali, recebi muito material, fiquei membro da entidade e recebi por muitos anos material dali. Tá certo, professor? Muito obrigada por tudo. E meu abraço muito forte, pleno de gratidão. Obrigada. Então, dando continuidade, lembro agora, né, com as palavras da professora, que numa mesa recente, aqui mesmo no Conela, né, na mesa intitulada Práticas Identitárias, eu me indicava como nascida academicamente na linguística aplicada, né, me autodenominava, me identificava dentro do campo da linguística aplicada e como uma linguista aplicada. E agora, né, compondo este momento, penso nos primórdios dessa construção identitária da área, dessa construção de sentidos e significados, né, que hoje se reverbera em desdobramentos de sentidos, de engajamento, e como essa semente surge, né, com o trabalho que o professor desenvolveu, como veremos aqui, já há muitas décadas atrás. Para mim, uma surpresa, né, eu me aprofundei nesses últimos dias na vida do professor, com a licença devida, e o que pude aprender e apreender sobre o campo do qual eu me identifico e me chamo de linguística aplicada, só reforça, né, o meu amor pela área, né, e eu penso que vai trazer um pouco também desse sentimento para cada um daqueles e daquelas que estão nos escutando agora. Eu penso nesse primórdio da linguística aplicada, né, que me faz eu me reconhecer, né, e, nesse sentido, o nome do professor Francisco é unanimidade. Né? Eu vou ler um texto aqui bem curto, né, que é uma paráfrase de uma tradução feita, né, pela professora Fatirra, de um texto de Jocelyn Wright, do livro Linguística da Paz,
E como é uma paráfrase, né, eu vou falar um pouco da vida do professor, depois eu vou para um momento do currículo Lattes, que é do métier, próprio do métier, para a gente entender um pouquinho quem é esse professor no seu caminho acadêmico, para passarmos para as outras falas e assim compormos esse bonito painel de hoje. Ele iniciou sua carreira no início dos anos 50, né, com o ensino de inglês como língua estrangeira. De 57 a 59, ensinou língua portuguesa como língua estrangeira no Centro, Brasil e Estados Unidos, e na Agência Internacional para o Desenvolvimento. Em seguida, ensinou língua inglesa e língua portuguesa como língua estrangeira no Instituto de Língua Inglesa da Universidade de Michigan. Quando retornou ao Brasil, o professor começa a fazer a transição entre o ensino de língua estrangeira para a linguística aplicada, conforme os escritos de Jocelyn Wright, fazendo pesquisa e trabalhando com a formação de professores. Primeiro ensinou inglês para fins específicos, né, ou língua adicional, na sua alma mater, né, na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, de 1961 a 1963. Quando retornou ao Brasil, né, ele tem todo esse trabalho, né, mas é interessante que aí eu acrescento um relato, né, vivenciado, né, um relato coletado, quando ele diz a linguística não estava instituída. Então, nesse momento, até que a linguística tornou-se uma disciplina. Então, a linguística até então não tinha sido institucionalizada e aqui essa informação recebida. Além disso, né, ele ensinou linguística, aí sim, né, na Universidade Federal da Paraíba, isso em João Pessoa, de 1962 a 1963. Em São Paulo, foi diretor pedagógico da IASG, né, que abrigava esse Centro de Linguística Aplicada, em 1966. Mudou para Recife e trabalhou de forma contínua no centro até 79. Paralelamente, foi conselheiro, né, para professores de língua e linguística no SENAC. Ensinou linguística na PUC de São Paulo, de 66 a 79. Se ausentou apenas como professor visitante para a Universidade do Texas, né, em 66. Atuou nos dois institutos interamericanos de linguística para esse programa, né, no ensino de idiomas. Primeiro no México, em 68, em seguida em São Paulo. Foi professor visitante na Universidade de Ottawa, Canadá, em 71. De 1980 até se aposentar, né, como professor emérito em 2003, pela Universidade Federal de Pernambuco, ele ensinou na UFPE. Uma outra informação também que é adicionada aqui é que ele ministra na década de 90, como a gente vai ouvir daqui a pouco, né, uma disciplina já chamada os direitos linguísticos de alunos e professores. E eu lembro que em contato com a professora que vai conversar agora aqui conosco, ela dizia, Rita, ele já falava sobre discurso de ódio, ele já falava da necessidade de paz, já era o professor da paz. E aí eu peço, por gentileza, que abra, por favor, o próximo áudio. A gente vai ouvir a professora Rosiane Tavares, da Universidade Federal de Alagoas. Olá, saudações a todas e todos que participam do Congresso Nordestino de Linguística Aplicada. O meu nome é Rosiane Tavares e sou professora do curso de inglês da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas. Eu gostaria, primeiramente, de expressar a minha alegria ao ser convidada pela professora Rita Souto para dar um depoimento em homenagem ao querido professor Francisco Gomes de Matos. Tive a oportunidade de conhecer o professor Francisco quando entrei no doutorado em Linguística na Universidade Federal de Pernambuco, nos anos 90. Logo nos primeiros meses, ele me foi apontado como orientador de curso, enquanto não escolhíamos a área que iríamos desenvolver pesquisa. Logo depois, tive a oportunidade de cursar uma disciplina intitulada Os Direitos Linguísticos de Alunos e Professores, também ministrada pelo professor Francisco. Eu confesso que, quando me matriculei, não tinha a exata noção do que iríamos contemplar e refletir sobre o curso. E tal foi a minha satisfação e surpresa
ao entrarmos em contato pela primeira vez, no meu caso, com questões sobre o discurso do cotidiano e a necessidade de se pensar em discursos de ódio e, principalmente, em discursos de paz. Tema tão precioso nos tempos atuais. Diria que, juntamente com o professor José Gonçalves, que foi o meu orientador de doutorado, o professor Francisco Gomes de Matos, que também participou da minha banca de defesa de doutorado, foi um dos mestres que me orientou na elaboração do pensamento complexo na área de linguística aplicada. Fica aqui, então, a minha eterna gratidão e a minha eterna lembrança da sua solidariedade e humanização. Um grande abraço ao querido professor e a todos e todas vocês. E desejo um ótimo congresso. Obrigada. Obrigada. Um ótimo finalzinho de congresso. Hoje, nosso último dia, nossas últimas atividades. E eu estava no texto de Jocelyn Bright, e aí vou retornar. Só um momento, vou ligar aqui meu computador. Claro, tinha que acontecer alguma coisa para mostrar que nós estamos no momento de pandemia, cada um em suas casas, né, com seus computadores. Pronto, ligando aqui. Então, voltando ao texto, né, que foi traduzido pela nossa colega, professora Fatirra, né, de 1980 até 2015, ele ensinou na Faculdade Francinete, do Recife, a Faciri, exceto quando esteve pela Fulbright, né, como professor visitante, com ensino de português na Universidade de Geórgia, em 1988. Cofundador da Associação do Brasil-América e é presidente do Conselho. Esse extrato, né, traz um pouco do geral, dos caminhos, dos passos do professor Francisco, né, no Brasil, na região, no Brasil e no mundo. E aí eu peço licença, como eu disse, seguindo o métier, né, quando apresentamos a um professor, né, que está com a fala, e daqui a pouco ele entra com a fala, né, eu quero ler um pouco, né, do que foi a sua carreira acadêmica, a partir da nossa certidão, né, na academia, o currículo Lattes do professor. Ele se graduou em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco entre 1953 e 1956, na década de 50, e também fez sua graduação em Direito entre 1954 e 1958, também pela UFPE. Entre 59 e 60, ele concluiu seu mestrado em Letras pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e com um trabalho intitulado Ensino de Línguas no Brasil. A obtenção foi em 60, do título. Em 1971 a 73, ele então, né, faz o doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, na PUC de São Paulo. E em 1973, ele defende o título com o seguinte trabalho, né, com o seguinte título, né, A Influência de Princípios da Linguística em Manuais para Professores de Inglês. Então, essa é a formação acadêmica do professor. E aí, voltando um pouco para esses contatos, né, que tive, e toda essa experiência de vivenciar, né, a vida de um colega linguístico aplicado, mas um nome muito representativo, uma troca de intérprete, só um momento. Obrigada, Jean, obrigada, Luane. Nos primeiros contatos com colegas, né, eu percebi palavras que sempre se repetiam quando se fazia referência ao professor. Uma delas era especial. Então, essa era uma palavra-chave muito interessante, a maneira como as pessoas respondiam à solicitação, né, de coleta desse material. Né? Então, a palavra especial foi uma palavra-chave. Mas também simplicidade. E aí já ouvimos aqui, né, pelo menos 2 vezes, a palavra simplicidade. Mas é uma simplicidade carregada de sentidos profundos e sentidos que nos move para a busca de uma morosidade,
Vamos observar agora alguns fragmentos do professor, né? Ele enviou por e-mail nessas últimas semanas, em contato comigo, com a professora Fatirra, de um desprendimento, de uma acessibilidade, de umas, assim, impressionante. E aí eu vou pedir que, por gentileza, abra o slide seguinte. Obrigada. Então, ele diz em um dos e-mails, né? Meu depoimento resumirá 3 tipos de pioneirismo em minha carreira como linguista aplicado. Uma perspectiva de docência, uma perspectiva autoral e uma perspectiva ativista, né? E abrangerá os períodos de 62 a 76 e de 87 a 2019. Por gentileza, próximo slide. Obrigada. A docência, ele manda, né, esse resumo que coincide com o que foi apresentado agora aqui, mas em bloco, né, 62 o FPE, 63 o FPB, 69 USP, 66 PUC São Paulo, desacelerando um pouco por conta da interpretação, 71 da University de Ottawa, em 80 na UFPE, 85 University da Geórgia, em Fulbright, 2003 a aposentadoria. Isso é um bloco, né, enviado pelo professor, das suas reminiscências, das suas memórias. Por gentileza, o próximo. Nós temos também, conforme ele mesmo nos anuncia, a perspectiva autoral. Eu insiro, né, essas 2 imagens dessas últimas edições, últimas obras do professor de 2017 e 2020, mas nós temos, né, no conjunto da obra, né, da década de 70, né, até 2020, alguns temas que são caros, né, ao professor. Uma primeira obra na década de 90, com Fred Ellison e Raquel Queiroz, More on Portuguese, em 76, Linguística Aplicada ao Ensino de Inglês. Em 96, Pedagogia da Positividade, Comunicação Construtiva em Português. 2003, 2004, né, Comunicar para o Bem, Rumo à Paz Comunicativa, Criatividade no Ensino de Inglês. Interessante, né, essa obra de 2006, quando ele já traz, né, esse não, né, para a questão da desnaturalização, né, da não morte, né. 2013, Dignidade, né, uma visão multidimensional. 2017, e aí são essas 2 obras que estão aqui projetadas para vocês, e também trouxe, né, como esses livros eles são apresentados especificamente de 2017, né, é uma coleção, ele é apresentado na Amazon da seguinte forma: este livro é uma coleção inovadora de reflexões rimadas sobre ideias e ideais para o aprimoramento da humanidade, tratados em peças criativamente elaboradas com foco em dimensões interrelacionadas: dignidade, educação, direitos humanos, linguagem, não matar, paz e positividade. O volume apresenta ambos orientação teórica e aplicações práticas para o pensamento e a educação global. Então, nós temos aqui um bloco, né, enviado pelo professor. Ele faz um trocadilho no volume 2, né, Ideias, Ideais e Novas Ordens, no sentido de provocação, né, e provocação, ele faz esse trocadilho. E aí, esse conjunto vai compondo, né, essa dimensão autoral do professor Francisco. Passa, por gentileza, para o próximo. Aqui também, né, um extrato de mensagem encaminhada pelo professor, quando ele traz a dimensão do pioneirismo como ativista, né? Então, em direitos linguísticos, desde 84, com o apelo em prol da Declaração dos Direitos Linguísticos, como aqui já foi referenciado, né? Em pedagogia da positividade, desde 93, em dignidade comunicativa, desde 2013, como cofundador, conselheiro da ABA Global Education de Recife, como cofundador da Abralim, em 69, como autor de muitos pôsteres educativos. Aí nós trouxemos alguns, né, que foram enviados pelo professor,
que foram produzidos no Departamento de Design ABA em Recife desde 2005 e como cofundador da Lab, né, em 1993. Diretor do Centro de Linguística Aplicada IASE de São Paulo, de 66 a 79. Então, aqui são alguns destaques, né, da vida do professor, muitos empreendimentos, né, em sua vida como ativista, e nessa perspectiva de engajamento do professor, é alguém que faz acontecer. Né? O professor Francisco Gomes de Matos é uma pessoa que faz acontecer. E aí eu peço a gentileza de passar isso. Aqui são alguns pôsteres. Passa por gentileza. Crianças pela Paz. Passa por gentileza. E aí alguns pôsteres que o professor enviou para nós. E agora, né, depois dessa apresentação, é ilustrativa, obviamente, mas esse material vai ficar disponível, eu vou trazer o depoimento mais de algumas colegas, né? Então, por favor, pode continuar, Jason. Muito obrigada. O próximo. Isso. Professora Marília Varela, da UFRN, ela diz: conheci o professor Gomes de Matos como membro examinador da minha banca de defesa de mestrado. E naquele dia, surpreendentemente, aprendi que alguém pode ser, ao mesmo tempo, expert e descomplicado. Depois vi naquele grande mestre inúmeras outras demonstrações de profundo conhecimento, sempre com o intuito de contribuir de forma amorosa para o crescimento dos estudos, tanto na área de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, quanto nas demais vertentes da linguística aplicada. Definitivamente, o professor Gomes de Matos possui o condão que o torna capaz de aliar saber e simplicidade, privilégio de poucos. Esse e-mail foi 17 de novembro de 2020. Agradeço à professora Marília Varela e fica aqui o registro, né, de sua experiência, da relação traçada e do significado dessa relação com o professor Gomes de Matos. Por gentileza, o próximo slide. Outra colega nossa, Maria Bernadette Fernandes de Oliveira, da UFRN. E aí, ela diz, né, gostaria de dizer de minha satisfação em ter convivido academicamente com o professor Gomes de Matos, pioneiro na divulgação da linguística aplicada no Brasil, primeiramente como aluna em cursos de linguística aplicada ao ensino de línguas e, posteriormente, como profissional, ao participar conjuntamente com ele em bancas de defesa de mestrado e de doutorado. O professor Gomes de Matos é um espírito inquieto, comprometido com o avanço nos processos de ensino de línguas, dotado de uma generosidade intelectual ímpar, sempre nos presenteando com informações sobre novos livros, artigos em nossa área de estudos. Parabéns, professor. No e-mail datado de 17 de novembro de 2020. Obrigada, professora Maria Bernadette. Eu trago, né, agora também, né, para que possamos dialogar e montar ainda mais esse painel, algumas reflexões também de colegas, como já citei agora há pouco, Jocelyn Wright, né, mas eu tinha lido o texto, né, do livro Linguística da Paz, contribuições do ativista de Linguística da Paz, Francisco Gomes de Matos. Passa o próximo, desculpa, eu não avisei, pode passar o próximo, por gentileza. Obrigada, Jason. Ok, obrigada. E também de David Crystal e Chomsky, né? Ambos, né, excertos, né, saíram também no Caderno de Direitos Humanos, número 4, que também vou apresentar esses excertos, de 2012, obra organizada por Maria José de Matos e Miguel Spar et al. Por gentileza, o próximo, então, dessa obra, né, de Jocelyn Wright, nós temos, antes mesmo do termo linguística da paz ser formalmente definido pela primeira vez na obra Dictionary of Language de Crystal, né, da década de 90 e 99, esse ilustre linguista aplicado havia começado a oferecer oficinas, fazer apresentações e publicar trabalhos acadêmicos e criativos promovendo a paz. Suas contribuições nesse campo emergente são notáveis. E aí, em seguida, por gentileza, próximo slide,
Obrigada. Do Cadernos de Direitos Humanos, número 4, nós temos com a palavra David Crystal, da Universidade de Wales, Reino Unido, né? Ele diz: Francisco, humanizador heróico, comunicador confidente e criativo, ludolinguista, professor excepcional, sabe apresentar muito bem a linguística da paz. E em seguida, por favor, próximo slide, Chomsky diz: Francisco Gomes de Matos tem sido líder mundial na campanha para reconhecer-se os direitos linguísticos como situados no âmago da diversificada família de direitos humanos fundamentais, especificamente através do seu apelo em prol de uma Declaração Universal de Direitos Linguísticos. Como ele vem demonstrando eloquentemente em suas obras, os direitos linguísticos devem ser protegidos e ter todas as oportunidades de florescer para o bem dos indivíduos, cujas vidas estão inextricavelmente conectadas à sua língua materna, às sociedades que integram e à humanidade como um todo. Cada língua e tudo a ele referente evoca e provoca admiração e inspiração. E aí nós temos mais uma caracterização, né, do nosso grande professor. Em seguida, por gentileza, no próximo slide, nós temos um relato, para ouvirmos alguns áudios também agora, de Maria José Matos Luna, é uma colega da UFPE, né, uma colega do professor, e ela diz, e foi dela, né, que trouxe esse discurso, que intitulou essa fala, né, vou ler também para vocês, né, quando ela diz que Francisco ama a vida. Então, Francisco, homem multicultural e multidisciplinar, é uma pessoa a quem a reflexão e a ação têm um grande equilíbrio. Francisco ama a vida. E eu agradeço à professora Maria José Matos Luna, né, pelo insight, né, uma frase marcante, cujo título da apresentação agora aqui expressa, né, esse seu discurso. Então, linguista, voltando para as palavras da professora Maria José Matos Luna, né, linguista, defensor dos direitos humanos e ativista da paz, sempre em busca de justiça social. O primeiro a propor uma Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que foi proclamada em 1996, onde ele assina, junto a personalidades mundiais como Nelson Mandela, Noam Chomsky, Dalai Lama, Desmond Tutu e outros. Francisco foi o primeiro a ligar a dimensão comunicativa diretamente ao conceito de paz. Daí a expressão paz comunicativa. Francisco é um amigo para sempre, desses que vêm para ficar no nosso coração e fazer parte da nossa vida. Quem o conhece e com ele convive não pode esquecê-lo jamais. Aí são as últimas palavras da professora Maria José Matos Luna, da UFPE, a que eu também agradeço o relato. Né? E aí, vejam que nós vamos compondo esse painel, né, com discursos de colegas, com excertos de grandes pesquisadores, né, com o reconhecimento do trabalho do professor no campo da linguística aplicada e principalmente num trabalho que hoje, né, eu digo hoje, claro, nas últimas décadas a gente vê se constituindo no campo da linguística aplicada, do engajamento, né, e da busca da convivência entre as pessoas. Pois é, minha sensação, né, e aí já indo para as palavras finais, que não serão minhas, né, minha sensação no período da interação que tive, né, com o professor Francisco Gomes de Matos foi de receptividade, simplicidade e bondade. Essas eram as características que mais me chamavam a atenção. Com o contato com a família e com os amigos, essa sensação só aumentou e eu comecei a ficar confortável, né? Aquele peso que se deu no início, né? De ter que estruturar uma malha de vida aqui para vocês na apresentação hoje. Tão importante essa fala, né, do professor. E essa fala que daqui eu sou apenas uma ponte, né, que trago para vocês, né, tão importante no contexto em que vivemos,
em um evento que foi construído com tanta amorosidade também, com tantas pontes lançadas no Nordeste desse nosso Brasil. Então, essa sensação ela só aumentou e eu comecei a ficar confortável com essa responsabilidade de trazer um pequeno memorial que, em hipótese alguma, vai chancelar a totalidade de vida desse homem, desse pesquisador, que eu agora admiro muito mais, né? Que eu ouvia ouvia do empreendedorismo, ouvia das atividades, ouvia da forma como tinha se trazido essa linguística aplicada para o Nordeste, para o Brasil, dessa maneira, dessa caracterização que hoje nos é tão, digamos assim, compartilhada entre pares, né? O grande professor Francisco Gomes de Matos, né? Ele me mostra, né, com esses dias, né, de estudo a respeito dessa pessoa, né, o quanto é importante plantar para semear. Né? E eu acho que nós estamos cada vez mais semeando, espero que isso aconteça, mas que nós não paremos, né? Que continuemos com a linguística aplicada, engajada, essa linguística aplicada política, e que busca desvelar, desnaturalizar, melhor dizendo, né? As práticas perversas desse mundo, né? Cotidiano, desse mundo institucionalizado também, né? Desse nosso mundo político. Ele é uma pessoa ímpar, sim, né? E aí eu vou passar para um campo muito especial, né, de cada um de nós, né, que é o campo familiar. Então, eu peço a gentileza de passar, por favor, no próximo slide. Aqui algumas fotos, né, cedidas pela família. Agradeço de coração a confiança no evento, a confiança na proposta. Passa por gentileza. Obrigada. Aí já no campo, né, institucional, mas também foram fotos, né, que me foram repassadas pela família. Passa por gentileza. Então, uma homenagem da família, né, o professor família, o professor da paz, o professor do amor, o professor da amorosidade. Passa por gentileza. Olá, eu me chamo Patrícia, eu sou a filha mais velha de Francisco. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa bela homenagem que vocês estão prestando para o meu pai. Ele ficou muito, muito, muito agradecido, muito emocionado. Para eu falar do meu pai, eu vou dizer que, de fato, ele é uma pessoa extremamente simples, de uma mente brilhante, um ser humano realmente ímpar. E eu teria muitas coisas aqui para comentar, né, da vida pessoal, da carreira dele, e são tantas histórias que não caberiam num áudio. Vocês imaginem uma pessoa que, na juventude, corre para o porto do Recife esperar os navios americanos aportarem, e ele aprendeu uma segunda língua, o inglês, com marinheiros americanos. O inglês dele, quem o conhece, quem já ouviu conversar, pensa que ele é um nativo. E já na sua carreira de professor, todo o carinho que ele teve com a língua portuguesa, né, de fazer a Declaração dos Direitos Linguísticos, nessa última fase, né, de carreira, se dedicar integralmente à linguística da paz, da não violência. Então, é impressionante como ele ainda escreve diariamente poemas, troca e-mails com meio mundo, e, de fato, um ser humano simples, calmo, muito tranquilo, muito inteligente, muito amoroso. E, claro, como filha, eu tenho o maior orgulho do meu pai, sabe? Ele criou seus 3 filhos, né, acompanhou minha mãe, né, até o momento de sua partida, sente muita falta dela, e nesse momento de vida a gente tenta instigá-lo, né, com filmes, livros, ele continua escrevendo, produzindo, por incrível que pareça, ele escreve livro, ele publica, né, se vocês observarem, ele sempre está imaginando, criando, e eu só tenho gratidão por ser filha dele, e tenho muito orgulho, e eu estou também muito emocionada pela homenagem que vocês estão fazendo. Então, eu desejo que o evento de vocês seja brilhante. Eu sei que na estrada, né, do Departamento de Letras, ele deixou muitas sementes. Eu sei que muitos professores e professoras
na área de letras e de linguística, garanto que tem um carinho especial pelo meu pai, né? Ele abriu muitos caminhos para muitas pessoas e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, bom evento, sintam-se abraçados. Obrigada a filha, a família, né, por esse, novamente, né, pela confiança, né, de trazer aqui um pedaço da vida do professor Francisco. Então, o professor, claro, né, ele tinha que trazer a sua contribuição autoral, então ele traz também um acréscimo a esse evento e ele nos disponibilizou o que ele chama de tríplice missão linguocultural da linguística aplicada nordestina. Né? É um trecho de uma mensagem também trocada por e-mail, e aí eu peço a gentileza de se abrir o slide para que a gente possa ver. A linguística aplicada nordestina, segundo o professor Francisco Gomes de Matos, né, ela tem uma tríplice missão linguocultural. Né? Primeiro, apoiar a criação de pós-graduação em linguística aplicada. Segundo, contribuir para elevar a autoimagem da linguística na região. E terceiro, priorizar uma linguística aplicada, centrada em dignidade, paz, positividade comunicativa na educação linguística em contextos escolares. Então, não diferente do que esperávamos depois de todos esses relatos, né? O professor que traz um histórico, né? Traz o passado, né? Que se presentifica aqui e olha para o futuro e traz essa contribuição linda, maravilhosa, né? De metas, né? De engajamento, de chamada, de conclamação, né, de ação dentro da nossa linguística aplicada, professor Francisco Gomes de Matos, emérito da UFPE, mensagem enviada no dia 9 de dezembro de 2020, que ia compor a sua fala, mas que está aqui em forma de extrato. Como eu disse, né, eu quero, nas palavras finais, então, deixar, né, a voz, né, e a emoção da nossa colega, a professora Fatirra, como eu falei desde o início, tanto nos ajudou na elaboração desse material. Então, obrigada, penso que isso abra, por gentileza, para ouvirmos e irmos para a finalização desse painel. Professor Francisco não promove apenas a paz. Ele é a paz personificada, homem do bem, educador por excelência. Ele é simplesmente especial. E agora vou ler um verso que eu traduzi para o português a partir do que ele escreveu em inglês. O título é assim: Dia da Paz, um apelo poético. Criar um dia como o Dia da Paz? Paz sempre é preciso. Cada dia deve ser dia da paz. É o apelo deste verso. Obrigada, professora Fatirra, né, por sua colaboração. E aí, gente, finalizando, né, agora esse momento, e aí trazendo um diálogo com hoje, né, com o dia de hoje, o Dia da Consciência Negra. E aí me permita, né, a analogia, a intertextualidade, né, criar um Dia da Consciência Negra. Todos os dias seriam dias de consciência negra. E aí, né, eu vou convidar aqui para conversar conosco, né, já finalizando o painel do professor Francisco, ratificando todos os agradecimentos, dizer o quanto foi um aprendizado para mim, como uma linguista aplicada, um prazer estar aqui no Congresso Nordestino de Linguística Aplicada, apresentando nesse pedaço de rede de vida do professor Francisco. E agora a gente passa para um momento intermediário, né, diante dos últimos acontecimentos do nosso Brasil, e bem dentro do que é a nossa linguística aplicada, né, a nossa linguística aplicada, aquela que age com as práticas sociais no seu acontecimento,
né, nós temos hoje uma convidada, né, especial que aceitou esse convite de estar aqui agora para marcar esse momento histórico, né? Eu convido, né, a Ametista, e aí eu apresento como ela me encaminhou a sua apresentação. A Ametista é mulher negra, linguista aplicada, professora e escrevivente, faz parte do REPENSE, Rede de Pesquisadores Negros de Estudos da Linguagem, e atualmente desenvolve pesquisa de doutorado sobre a escrita literária de mulheres negras como lugar de potência discursiva, autora do livro Linguística Aplicada, o que é e como se faz, que saiu pela editora Fons. Ametista, seja bem-vinda. Por favor, você está com a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Eu agradeço a apresentação da professora Rita, assim como agradeço também o convite do professor Marcos Mussi para participar nesse momento. E eu gostaria de começar a minha fala dizendo que o racismo não só existe, como ele mata, né? Então, o racismo mata. O racismo mata. O racismo mata. E não, minha tela não travou no repeat, e esse não é um recurso literário de repetição estética. Esse nem é um poema. Como diria Má, poeta fortalezense, é, na verdade, um antipoema, um antitexto, um protesto. E o que vocês ouvem aqui em voz una não é apenas a minha voz, a minha raiva, o meu cansaço. É voz coletiva, raiva e cansaço compartilhados. Até quando? A linguista aplicada Angela Kleiman, que nos apresenta o pesquisador e a pesquisadora em linguística aplicada como sujeitos de fronteira, nos diz que a LA ocupa um lugar privilegiado para entender as vozes sociais de resistência. E ressalto voz aqui não apenas enquanto aparelho fonatório, mas enquanto corpo-voz, corpo-protesto, corpo-linguagem. E é de quem fala também desse lugar, desse entre-lugar, silêncio-voz, que penso ser cada vez mais urgente que nós, linguistas aplicados e aplicadas, nos apropriemos não apenas de uma escuta leitura ativa do mundo, mas de um comprometimento social engajado, nos questionando insistentemente sobre nosso papel na luta antirracista, enquanto pesquisadores e pesquisadoras críticas da linguagem. Então, nesse dia da consciência negra, que é um dia simbólico e é um dia mais de resistência que de comemorações, eu convido a todos, a todas e todes, para fazermos um minuto de silêncio, a exemplo do que foi feito na mesa de abertura pela manhã. Nós também vamos fazer agora um minuto de silêncio em luto e protesto à morte de João Alberto, homem negro, que foi morto ontem por 2 homens brancos em um supermercado de Porto Alegre. Então, convido a esse momento de reflexão a partir de agora. Meu nome é Socorro Cláudia, sou professora da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo da minha fala é apresentar Marcos Mussi e vou fazê-lo de uma forma subjetiva, do meu lugar de fala, pesquisadora da área de política e planejamento linguístico.
Conheci Marcos Mussi em 2015, na disciplina de Tópicos em Linguística Aplicada, no programa de pós-graduação em Linguística ProLing da UFPB. Na época, eu ministrava essa disciplina e Marcos Mussi era doutorando da área de concentração Linguística e Práticas Sociais, linha de pesquisa Linguística Aplicada. Nessa época, o então aluno de doutorado já se mostrava um entusiasta da linguística aplicada, e ao final da disciplina, que abordava tópicos de política linguística, começou a gestar um esboço do que está desenvolvendo atualmente, as estratégias linguísticas de poder, o que já marcava sua inserção na área de política linguística. Em 2016, quando eu, Andréa Ponte e Emily Nicole gestávamos a obra Fotografias em Política Linguística na Pós-Graduação no Brasil, que foi posteriormente publicado em 2019, Marcos Mussi participou desse projeto, se firmando mais uma vez dentro da LA e da política linguística, com o capítulo Linguagem Politicamente Correta, uma análise à luz da teoria crítica em política e planejamento linguístico. E essa ligação do Marcos Mussi com a LA se consolida ainda mais a partir da realização de sua investigação de doutorado. Mais recentemente, Marcos Mussi me informa da inserção da disciplina de política linguística no curso de letras da UFCG, o que muito me alegra em ver ex-alunos que não foram meus orientandos fomentar espaços para discussão da dimensão política da língua no currículo de formação inicial de professores. Mas o Marcos Mussi não parou por aí. Em 2020, ele criou o GEPELA, Grupo de Estudos e Pesquisa em Estudos Especializados em Linguística Aplicada, que tem uma linha de pesquisa em política linguística. Mais recentemente ainda, em pleno período da pandemia, recebi um convite de Marcos Mussi, por meio da querida Eulália, para integrar a comissão organizadora do primeiro CUNELA, o que me deixou muito orgulhosa dele. Orgulhosa porque fiz parte de sua formação acadêmica e vi nessa proposta de evento a materialização da minha visão sobre formação doutoral, que é ir além de fornecer um título de doutorado que aumenta o salário e permite ser professor de pós, mas formar agentes que possam ter protagonismo no campo acadêmico, intelectual e cultural. E é isso que Marcos Mussi está fazendo. Esse protagonismo fica evidente quando ele faz germinar uma sementinha plantada lá em 2018, de realizar um evento de linguística aplicada que congregasse pesquisadores da área do Nordeste e pudesse visibilizar a força da linguística aplicada na região. Em pleno período de pandemia, Marcos Mussi não ficou de braços cruzados refletindo sobre todos os obstáculos que teria pela frente para materializar o primeiro CONELA. Ao contrário, teve uma postura proativa, conseguindo juntar um grupo de pessoas de diferentes instituições do ensino superior do Nordeste que acreditaram na ideia e como ele a encamparam. Não pensem que não houve adversidades nesse processo de construção desse evento, mas foram enfrentadas por todos, sob a liderança de Marcos Mussi, que agora passo a palavra para encerrar esse evento histórico para a linguística aplicada no Nordeste. Boa noite a todos e a todas. Eu estou emocionado com a Socorro, porque realmente eu não esperava. Bom, antes de seguir o protocolo, eu preparei aqui para poder ler para vocês. Eu queria agradecer demais a apresentação de Socorro. Foi minha professora, pessoa queridíssima. Quero agradecer assim, a todos os colegas, todos que participaram desse projeto. Assim, melhor equipe que eu já trabalhei, melhor equipe em competência e em capacidade de conseguir trocar informações e construir. Porque eu acho que é isso que é o mais importante, a gente construir pontes, construir relações, nos unirmos, né? Enquanto linguistas aplicados. E esse é o maior objetivo, na verdade, desse evento. Esse evento nasce a partir daí.
Bom, a minha felicidade, a minha alegria com tudo que aconteceu dentro desse evento e com todas as surpresas positivas que nós tivemos desde o início, tanto com o crescimento quantitativo quanto das pessoas que experientes e muitos assim jovens que ainda estão acendendo o interesse deles no evento, isso foi assim muito surpreendente, muito bom para todos, né? Bom, vou ler aqui para vocês o nosso encerramento. Chegamos ao final do evento. O Conela representa um esforço coletivo de grupos de pesquisa que permeiam linguística aplicada e de todos os programas de pós-graduação nordestinos que possuem a linguística aplicada como linha de pesquisa, campo de atuação ou área de conhecimento. Todos os 9 estados nordestinos estiveram representados no comitê de organização. Cada um teve sua participação e trabalhou de forma excepcional para garantir o grande sucesso do evento. Com o conjunto das pesquisas apresentadas, ficou muito evidente que temos um espaço já assumido por nós e um papel fundamental nas discussões sobre a linguística aplicada. É no Nordeste que está sediado o maior programa de formação continuada de professores, Profiletras. É também no Nordeste que hoje está situada a Associação de Linguística Aplicada. No Conela, tivemos mais de 2.500 inscritos de todo o país, 32 palestrantes divididos em 8 mesas e seus respectivos mediadores, quase 40 intérpretes de Libras, mais de 600 trabalhos apresentados nas sessões de comunicação. Homenageamos 2 importantes linguistas aplicados nordestinos e mostramos um pouco da nossa cultura nas apresentações de companhias de dança e poetas regionais. Reiteramos os agradecimentos aos pares que organizaram o evento, a todos que apresentaram seus trabalhos nas sessões de comunicações orais e nas mesas redondas, e a todos os ouvintes também. Agradecemos os apoiadores e os colaboradores. O Conela não é um projeto mais, é uma realização coletiva que ocorrerá de forma permanente a cada 3 anos. Ele é um evento histórico do nosso calendário, da nossa vivência. Declaro, portanto, concluído o primeiro Congresso Nordestino de Linguística Aplicada. Eu agradeço a atenção, o tempo de todos, a participação e vejo vocês em 2023, aqui em Cajazeiras, na Paraíba, no Centro de Formação de Professores. Um beijo grande a todos e até lá.